tema do grupo do bate-papo Vida de Sofia é zona de conforto. Aí a Tânia vai falar um pouquinho o Vou que falar que é uma zona de definição aqui conforto. da definição da zona de conforto. Na psicologia, a zona de conforto é uma série de ações, pensamentos e ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Nessa condição, a pessoa realiza um determinado número de comportamentos que lhe dá um desempenho constante, porém limitado e com uma sensação de segurança. Segundo essa teoria, um indivíduo necessita saber operar fora da sua zona de conforto para realizar avanços em seu desempenho. Por exemplo, no trabalho, eventualmente chegando a uma segunda zona de conforto. Atualmente já foi concretizado que indivíduos mais sucedidos operam com frequência fora da zona de conforto, expandindo cada vez mais o número de dificuldades que consegue superar. O que vocês entenderam disso? Tendo como pessoas que não arriscam e ficam acomodadas a não ter novas experiências, a ter medo de traumas e tal. E eu me senti desse jeito aí, né? Como jeito aí. E já acho que eu me ajudo um pouco, eu acabo não risco e não sabendo do resultado, se vai ser positivo ou negativo. Porque acho que pessoas são, teoricamente, acho que se arriscam, né? Em alguns casos, claro, se arrisca é que segue, mas não criando expectativa. Bom, eu sobre esse tema aí, zona de conforto, eu sou uma pessoa que eu luto para totalmente contra a zona de conforto. Eu sempre busquei o contrário, né? Sempre quando eu estou numa zona de conforto, eu tento sair dela. É uma luta constante. É lógico que às vezes a gente não consegue, né? Não tem ânimo, sei lá, não tem como é que fala? Algo que te anime, né? Para fazer, Não para tem sair daquela zona de motivação. conforto. Mas eu sempre estou saindo, sabe? Sempre. Tipo, por exemplo, fisioterapia. É ruim, né? Você sair. Não é que é ruim, você vai sair de casa, fazer fisioterapia sempre, é uma coisa que enjoa, né? Mas eu sei que eu tenho que sair daquela zona de conforto, eu sei que eu preciso daquilo, né? Até para viajar também, a gente fica pensando, né, nas coisas ruins que pode acontecer durante a viagem, né? A falta de um banheiro, a falta para tomar banho, a viagem, né, em si, que demora, é desconfortável. E é lógico que a viagem tem um lado bom também, né? Que você vai conhecer lugares, né? Vai se sentir bem também, né? Viajando, fazendo coisa diferente. Mas eu acho que é uma coisa difícil de você sair da zona de conforto, mas eu acho que é uma coisa necessária, porque se a gente ficar só na zona de conforto, a gente vai estagnar, né? Vai estagnar. A gente fica o quê? Vai ficar deitado numa cama, 24 horas ali, né? Não vai querer fazer nada. Eu acho que a pessoa acaba se acostumando em alguma situação que para ela é confortável, porque é aquela coisa, né? Se você está na zona de conforto, ali você não sente medo, né? Vamos pegar um exemplo, a pessoa com distrofia mesmo. Ela às vezes se fecha muito ali, tem medo de sair de casa, né? O medo de arriscar e acaba vivendo ali aquela vidinha sem nunca progredir, né? Fica só ali, não vai fazer uma coisa diferente e só que também
ela às vezes não está totalmente confortável. Ela quer fazer coisas, quer sair dali daquela zona de conforto, mas o medo impede, É, né? Dani, Oi, Dani, Oi. Não, pode. desculpa, eu até deixei ligado aqui, esqueci, eu ia falar, comecei a fazer outra coisa, desculpe. Não, eu sou igual o Jorge também. Eu faço o máximo para não ficar na minha zona de conforto e também sou assim também. Porque a distrofia, ela leva a gente para a zona de conforto, né? Ainda É, mais quando está mais avançado e tal, né? é. ah, Eu. Uhum. Pode Pode continuar. falar. Assim, eu também, né? Eu faço o que você disse, né? Eu faço terapia, eu saio, eu estudo, tento não mostrar abusado, né? Da distrofia, mas eu posso dizer assim, que em algumas situações, uma situação que eu digo que eu, que eu tenho mais dificuldade, acho que é no relacionamento e tal. Sinto que eu sou muito. Eu fico de conforto, não tendo. Aí me prejudico, mas em situações assim, de estudo, em questão de É fisioterapia, insegurança, né? Que a Tânia falou. mas eu acho assim que. Não sei, eu acho que coisa minha, talvez eu fiz, porque talvez por eu ser um pouco mais reservado, mas eu acho que isso prejudica, em certo, né? Que a gente. Eu acho que a gente tem que um momento lutar contra o sentimento de que querer ficar na zona de conforto, né? Tem que lutar contra Na hora de a a nossa mente. gente for atrás de um relacionamento e tal, eu acho que a gente tem que ser sem vergonha, né? Não podemos ser tímidos. Não podemos Verdade. ficar naquela zona de conforto. Senão não vai estagnar, né? É, Até eu fiquei pensando aqui que a Tânia falou que a gente tem medo e tal. Quantas pessoas ficaram na zona de conforto na pandemia, né? isso. Com medo de sair e às vezes ainda tá, né? É meio assim. Porque você tem um álibi, né? Ó, eu não vou fazer terapia porque tem um vírus aí rodando que pode me matar, eu sou mais comprometido, tal, né? Pode atacar meu pulmão, meu coração. Eu no começo eu pensava assim. Ao mesmo tempo, que nem a Tânia falou também, né? Que a gente tem que se arriscar, né? Eu sei que é difícil, né? Porque a nossa vida corre risco a gente sair. Eu entendo quem não saiu, quem ficou em casa para não fazer um tratamento, não ir um médico, eu entendo puramente. Eu fiquei com muito medo, tá? Eu acho, tipo assim, eu me arrisquei demais. Não sei se eu fiz certo ou errado, mas acabei fazendo, né? Acabei fazendo. E agora com a vacina dá um pouco mais de segurança, mas mesmo assim a gente fica preocupado. É verdade. Tem Eu outra acho, situação também que a gente coloca empecilhos nas coisas, né? Por exemplo, você sabe que tem uma certa dificuldade, então você fala, não vou lá não vou fazer essa viagem, não vou fazer esse passeio porque vai dar trabalho, que vai ser É, difícil. Você não quer superar essa. Você mesmo coloca uma Mas, desculpa, sendo que se você for, você vai conseguir superar algumas dificuldades, vai conseguir até aproveitar, né, da sua viagem, do seu passeio, né? Mas é mas o medo, aquela. a gente acaba nisso mesmo, não fazendo as coisas porque dá trabalho, porque é difícil fica na você sair de zona. casa. A é, gente vai deixando. a, Pode falar. a gente fica pensando, igual falaram, na questão de tomar banho, na questão de em casa estar tudo arrumado, mas quando a gente chega nos lugares, a gente, com a nossa sabedoria imersa, a gente também vai dar um jeito de tomar banho, também vai ter pessoas para nos ajudar, né? Então, se a gente pensar que algumas pessoas podem nos ajudar, que a gente pode conhecer pessoas novas, né? Tipo, abrir mais a mente para isso, eu acho que, para mim, eu penso que é melhor para a gente, né, sair da zona de conforto. Mas, É, assim, é muito complicado, Não, né? tem situações que tudo bem, pode até ficar na zona de conforto, mas tem situações que eu tenho que se arriscar um pouquinho.
É que a gente tem a casa adaptada pra gente, né? A gente já tá acostumado a É. tomar o banho Uhum. naquele banheiro, daquele jeitinho. A hora que. Algum usa banquinho, outro usa cadeira, outro, Nossa, sei lá, né? Cada um faz de um jeito. E quando a gente vai na casa das outras pessoas, vai num hotel, você tá num ambiente totalmente diferente, né? Que você fica inseguro ali. por exemplo, A gente fica inseguro, mas para mim assim, socializar mesmo, eu acho que eu tenho que sair muito, sair, socializar, fazer trabalho em grupo, meu Deus do céu, é um terror para mim. eu acho Porque, que a gente não pode assim focar muito na dificuldade quando a gente quer sair da zona de conforto. A gente tem que focar no que a gente vai conhecer, no que a gente vai ver, nessas coisas, porque senão a sim, gente não sai, não. Mas verdade. assim, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de sair da zona de conforto. Quando Mas tem. pensa, a gente não tá no mundo para viver só dentro de casa, né, gente? Claro que não. Né? Eu acho que eu começo a pensar assim, sabe? Assim, Uhum, a gente precisa sair, nem que for verdade. na esquina, na pracinha, Eu na penso padaria, mesmo. sei lá. É porque às vezes, Gente, né, a pessoa com distrofia, vamos pôr, né, mais o caso, assim, quando ainda está naquela transição, né, andar e cadeira. exato. Vixe. Uhum, Às vezes ela tá muito assim, né, ela Uhum. tem alguém que faça as coisas por ela, então ela meio que se Porque é mais acomoda ali, fácil. né? É mais é. fácil pedir para alguém do que você ir lá resolver suas coisas. Então você acaba É, entrando ali essa nessa zona de parte, conforto. quem anda e usa cadeira, eu acho que é muito complicado, gente, porque no seu cérebro, você não sabe se você é cadeirante ou se você é É, andante, né? Na verdade, você não sabe. sim. Porque, por exemplo, é, com a cadeira você faz coisas, por exemplo, você vai no mercado, não cansa, vai no shopping, anda o dia inteiro ali, não cansa. E andando você já não consegue fazer, né? Quase nada, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo você às vezes não quer sair de casa, que nem a Tânia falou, porque tem alguém que faz por você. Aí você fala assim, por que eu preciso passear no shopping? Eu fico em casa, pra mim tá bom, vou ver Nossa, um filme. Tem gente que pensa assim. meu Deus. E tem Gente, outro aspecto também, só um pouquinho, o que eu lembrei agora, um outro aspecto é que, Uhum, assim, às vezes a pessoa acha que a cadeira vai ser a zona de conforto. E na verdade não é, uhum, é né? verdade. Eu estava pensando na questão. Eu tô querendo viajar daqui uns dias, né? Hum, E Uhum. estava pensando nessa questão também, né? De que eu vou chegar nos lugares, o quê? Eu vou levar minha cadeira. Eu vou ficar mais sentada, né? Então eu estava pensando, mais sentada na cadeira, vamos dizer, né? Eu estava pensando, porque assim, quando meu irmão passou para a cadeira de roda, mesmo definitivo, ele viajou para o Paraná, como lá ele ficou muito parado, né? Uhum. Ele chegou, ele não conseguia mais caminhar e foi para a cadeira de rodas. Aí eu estava colocando isso na minha cabeça, né? Eu estava, né, colocando. Falei, já aconteceu, pensando comigo, né? Não parece, gente, mas eu penso muito. Não, mas Aí, aí que é a questão. Tudo que a gente para de fazer, a gente perde. Não pode parar. exato. Só que daí eu pensei na questão, né? Eu fui para o Sara, eu fiquei 15 dias, né? 15 dias Na cadeira. somente na cadeira manual, indo para lá, indo para cá, só, né? Lá era tipo assim, obrigação eu usar a cadeira, porque eles tinham medo de eu cair, de eu me machucar. E daí também tinha a questão da minha irmã, que estava comigo. Se eu caísse e me machucasse, né? Mas na Ia fisioterapia você andava. Não tinha fisioterapia lá para você andar? Tinha, aham, mas eu não andava quase muito, não. Eu fazia mais as fisioterapia deitada. Ah, Ele, aham, praticamente eu não andava, não ficava em pé, né? Mas assim, no meu caso, tipo, não mudou muito. Eu, tipo, depois que eu saí do Sara, eu comecei a caminhar normal, então eu estava pensando na questão do meu irmão, só que depois eu voltei no meu pensamento e falei assim, não, cada organismo é diferente, cada coisa, né, é de uma forma. Não é porque ele
for, né, por conta disso que eu também vou ficar. Eu já tive a experiência de ficar só na cadeira de roda e quando eu voltei para casa, eu faço minhas coisas normais e tal, né? Mas, Juliana, é assim, funciona assim. Eu tenho certeza que o teu irmão ficou muito mais que 15 dias sem andar. Entendeu? Eu tenho certeza. Porque geralmente quando alguém para, assim, fica 40, por exemplo, no meu caso foi assim, ó, eu fiquei uns 2 meses, machuquei o braço e tal. Eu fiquei 2 meses só usando cadeira de escritório e eu andava. Aham. Aí depois de 2 meses, quando eu fui caminhar, minhas pernas estavam muito pesadas. Eu já não estava dando muito conta. Ainda eu conseguia ainda caminhar, mas estava muito difícil. Eu acho Então, assim, depende também do tempo. isso, eu também penso nessa questão, porque assim, agora eu lembrei do caso, a minha irmã, a Clau, também sofreu um acidente e ela ficou, acho que uns 2 meses que ela quebrou a costela, né? Uns 2 meses sem. Quebrou não, desculpa, trincou. Uns 2 meses sem andar. E quando eu fui para lá, não lembro que ela quebrou se eu não me engano, foi em setembro. Se eu não me engano, gente, sou péssima ainda. Em dezembro eu fui para lá e ela ainda estava, tipo assim, meia deitada, meia não, né? Aí, tipo, eu que incentivava ela, vamos, Clau, vamos em tal lugar, porque naquela época era muito difícil de ter acesso à cadeira, gente, era mesmo. Tanto é que o meu irmão tinha uma cadeira que foi doada em outra cidade para ele no Rotary, então era muito complicado naquela época, muito mesmo, muito complicado ter acesso. Então, aí eu ficava, tipo assim, né? Vamos, Clau, a gente vamos passear, vamos, eu te seguro, eu te levo e tal. Como eu tinha bastante estabilidade, ela se apoiava em mim e a gente ia para os lugares, para todo canto, gente. Ia na praça, em todo lugar a gente ia. É, e ela voltou a andar normal, assim, com um pouco de dificuldade, mas de boa. Depois de uns 11 anos, e um dia ela levantou e não conseguia parar em pé. Então, né, tipo, foi até o último. Meus irmãos sempre saíram da zona de conforto e eu tenho que seguir o exemplo, né? A gente tem que sempre estar, né? A gente, quem consegue andar ainda, né? Não deixa de andar, entendeu? Não você vai para a cadeira de roda e entra na zona de conforto, aí você não vai voltar a andar mesmo. Hum. Mas também concordo com a Tânia também que com a cadeira de roda a gente consegue sair também da zona do conforto, sim. A gente tem liberdade, a gente consegue ir nos lugares, na fisioterapia, né? Fazer uma compra. Por exemplo, você vai num shopping, né? Se você for andar, você vai lá cansar e vai piorar mais a doença ainda. Então a gente tem que usar a cadeira com sabedoria. Isso. Tipo, médio, né, Chuchu? Um pouco uma coisa, outro pouco outra, né? É, Tipo, e não. também a gente tem que saber a hora de parar, né? Por exemplo, eu já vi muita gente no grupo, eu caio 5 vezes por dia, eu caio não sei quantas vezes por mês. Gente, se tá caindo, né? Você pode machucar, bater uma Uhum. cabeça, se cortar, sei lá. Será que vale a Não. pena? Eu vou Uhum, dizer uma também. coisa. Eu já me, eu tô aí já me machuquei 2 vezes já. Perdi a já, mas assim, ultimamente, claro, eu tenho tomado medidas, né? Mas eu não deixei de ter nada disso, não. Eu já machuquei, quebrei meu braço. Não é por isso que eu deixei de viajar. Isso acontece, mas agora se for muito corrente, aí é perigoso. Tem que fazer coisa, tem que usar cinto e tentar queda de manhã de sair, não. Gente, eu também. Tinha vezes que eu ia no mercado e eu caía. Eu acho que eu caí umas 2 vezes.
Olha só, né, gente? Pra quê, né? Pra quê? Pra Eu, quê? Mas eu também eu, não tinha cadeira. Minha cadeira tava Aí, ó, chegando viu? e eu ia, né? Tipo, não me eu, apoiava em nenhum lugar, né? Tem vezes que a gente tá bem, que a gente não tá, tem dor no Uhum. corpo, não é verdade? Comigo é É. assim, tem vezes que eu não tô nem um pingo com dor no corpo, daí é o dia da minha liberdade. Eu faço muita coisa. E era assim, aí eu pensava, né? Aí, tipo assim, eu só que, caía, caí no mercado e tudo, aí depois eu fui vendo, né? Que não era viável eu ficar andando no mercado, perigoso cair, se machucar e tudo, né? E outra Então cadeira é eu mais acho fácil você levar as compras. isso, com certeza. Eu acho que a gente também tem que conhecer e reconhecer o limite do nosso corpo, né? dá para pedir Sempre. ajuda. Uhum. É, mesmo, Sempre o limite do nosso corpo. Porque a Eu zona era de muito, conforto, pode uhum. falar. Eu era muito empolgada em fazer exercícios na academia, exercícios, não era peso pesado, era leve, era pedalar na bicicleta. Só que depois de um tempo tava me esgotando muito o físico, né? é, Então, eu optei Aí você em vai parar, perdendo. em fazer só físio, né? Do que acabar perdendo o restinho que eu tenho. Resto. este movimento. Porque a zona de conforto, ela tem uma questão, assim. Às vezes a gente sai de uma zona de conforto e vai entrar numa outra zona de conforto. Como que funciona isso? Acontece. Por exemplo, você é, não vai na fisioterapia, porque é difícil, porque é complicado, porque você tem que precisa de ajuda, aquela coisa, tem que fazer uma transferência. Aí, a partir do momento que você começa a ir na fisioterapia e você começa a se sentir bem, seguro, a fisioterapia já não é mais um empecilho. Quando você está bem, você entrou numa outra zona de conforto, Exato. né? Então, a gente sempre tem que estar buscando é, coisas novas para a gente não ficar parado, né? A gente não pode ficar parado. Acho que a Então, cada né? dificuldade que você é, se supera é né, uma zona de conforto que você se livra, né? Cada vez que você se supera em alguma coisa. Mas para isso você tem que ter a coragem de querer mudar, né? Não seguir sempre a mesma rotina, não fazer sempre a mesma coisa achando Não é que que vai ter resultado diferente. você falou que a gente se livra, a gente entra numa outra zona de conforto, não é isso ou não? Isso, você sai de uma e entra em outra zona de Entra em conforto. outra zona É de a mesma conforto. coisa, a pessoa que trabalha, por exemplo, ela tem um objetivo, ela quer um dia ter uma vida mais sossegada. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai se superar ali, sair de uma zona de conforto para estudar, para trabalhar, para evoluir, fazer cursos e aprender cada vez mais, para chegar num lugar que ela fique mais confortável, não é? Uhum. Só que tem pessoas que têm necessidade de estar sempre buscando coisas novas, que não fica só, né, não se contenta ali, chegou num patamar, ele quer ir além, né, quer mais alguma coisa. Nunca vai se conformar ali, né? Nunca vai ficar, se acomodar ali, na verdade, né? Tem um lado bom, né? Eu Porque acho se você que, trabalhou muito por uma coisa, se você quer conquistar ali uma estabilidade e você chega ó, ali, você trabalhou para isso, né? eu vou falar por mim, por exemplo, quando eu estava trabalhando, para mim, antes, abrir uma loja, sair de casa para trabalhar, eu trabalhava em casa antes, entendeu? Aí eu falei, nossa, né, na cadeira de roda você trabalhar fora de casa, né, num lugar onde às vezes não tem banheiro adaptado. E para mim aquilo era um desafio. Só que a partir do momento que eu comecei a trabalhar por anos e anos e anos, aquilo para mim virou uma zona de conforto. Por quê? Porque eu estava acostumado com aquilo. Eu não queria sair do meu trabalho. Eu falava assim, nossa, tá difícil, eu tenho que aposentar, né?
e falei assim, nossa, mas é tão bom, né, você trabalhar, você ver pessoas, você... Mas ao mesmo tempo eu não conseguia, por exemplo, fazer uma fisioterapia, não conseguia ir ao médico. E eu não queria sair do trabalho. Por quê? Porque com medo de, tipo, é, mas você deixar de fazer uma coisa que você gosta, que tá te dando prazer, mas ao mesmo tempo você sabe que teu corpo tá pedindo que você precisava sair dali. E eu tava com medo de entrar numa outra zona de conforto, que era? Ficar em casa sem fazer nada. Era isso que era meu medo. O outro medo, né? Entrar numa zona de conforto pior que aquela. Mas eu acho que valeu a pena, entendeu? Eu ter parado de trabalhar, porque hoje eu consigo fazer meu tratamento, consigo fazer minha fisioterapia, aí tô bem melhor do que porque o prazer que dá o trabalho é uma coisa. Agora, o prazer de você cuidar do teu corpo, da tua saúde, é um outro prazer diferente. Porque quem está trabalhando todo dia ali, naquele sufoco, né? Porque tem vezes que a gente tem que ficar trabalhando no final de semana, uns horários a mais. E o que acontece? Você vai desgastando o teu corpo. Aham. Comigo também foi assim, Jorge. Eu não queria parar de trabalhar de jeito nenhum. Mas hoje eu vejo como que foi bom essa, né, essa iniciativa que eu tive. Iniciativa não, né? Essa decisão que eu tive, porque eu não tinha tempo para cuidar da minha saúde. E agora eu vejo a diferença que isso faz na vida da gente. É bastante importante, porque hoje eu tenho tempo, né, para cuidar mais da minha saúde. Faz bastante diferença. Inclusive, em relação a sair da zona de conforto, hoje eu tive uma consulta lá na Lucy Montoro e eu pedi para eles se tem como eles, né, doarem para mim a cadeira de rodas manual. Porque o que acontece? Eu gosto de sair, mas eu não saio muito, por conta da dor e por causa das dificuldades que a gente sabe, né? Aí a gente sempre põe um obstáculo, né? E daí, ultimamente, falei, não, eu tenho que sair mais de casa, eu não aguento, tô virando uma samambaia. E aí, só que o que acontece? A cadeira motorizada, ela é um pouco pesada, né, gente? Então, assim, e ela só cabe no meu carro. E daí, então, eu fico muito, assim, mais presa, porque eu só saio quando o meu marido pode sair junto. Aí eu fico limitada assim, não posso sair com a minha mãe, com as minhas irmãs, porque elas não dão conta de ficar monta e desmonta a cadeira, no carro delas não cabe. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir uma cadeira manual, né? Aí eu peguei, fui lá na Lucy Montoro hoje, aí ela concordou comigo, ela falou, não, é assim mesmo. E então a cadeira motorizada fica mais para passeios longos, e quando o meu marido estiver comigo, quando eu estiver com a minha família, mais difícil, que é tudo mulher. A minha mãe tem 65 anos, ela não tem condições de pegar minha cadeira motorizada. Então, daí eu fiz isso hoje, né? Então, assim, aí no começo, então, eu tinha bastante. Eu não, mas os médicos falavam muito assim. Muitos médicos foi contra eu usar a cadeira de rodas, porque eles falavam assim: você vai cair na zona de conforto, você não vai querer mais andar e não. E eu falava, não, gente, não é assim. Eu preciso da cadeira, eu acho que isso vai me facilitar, como que eu falo? Eu vou poder economizar energia e gastar no necessário. E foi bem assim mesmo. Hoje, Exatamente. né, eu uso a cadeira, ela é um meu auxílio para eu sair, ou então quando eu estou muito cansada, muito fadigada dentro de casa, eu uso dentro de casa. Mas enquanto eu posso dentro de casa, eu vou andando. Aí os dias que eu estou mais fraca também, né, e vou apoiando. Tem dias que eu pego a bengala, tem dias que não. Então eu vou conforme, né, de acordo com o meu corpo, Perfeito. né? Tá certo. Uhum. Mas realmente a gente às vezes tem que, né,
dar um passo a mais, tentar buscar melhorar um pouco pra gente mesmo, né? É, E, verdade. ô, Dani, você consegue levantar sozinha, Dani, do sofá ou da cadeira de roda? Não, depende, da cadeira eu consigo. Mas que nem assim, é que na minha casa eu já adaptei tudo, então o meu sofá é mais alto, mas mesmo assim eu tenho que ajoelhar e levantar. Mas que nem se eu saio, não, é muito difícil eu levantar de algum lugar, eu não levanto. Agora, dentro da minha casa eu consigo me virar Você bem, consegue. mas daí pelo fato que a gente adaptou tudo, né? Não, sim, sim. Uhum. E daí da cadeira eu consigo levantar. Só os dias que eu tô muito fraca, aí alguém tem que me levantar, mas caso ao contrário, eu consigo sim. Gente, Ah, uma tinha que coisa. ter. Oh, desculpa, Dani, pode Não, falar. imagina. Não, pode falar. Eu ia comentar outra coisa aleatória. Pode Ah, tá, concluir. tá. Não, até semana passada, né? Eu fui no mercadinho da esquina. Porque que acontece? Meu marido trabalha, eu fico sozinha em casa, de vez em quando vem minha mãe ou minha irmã, mas não é sempre, né, gente? Porque cada um tem sua vida. E eu sempre ficava assim, eu ia fazer alguma coisa, que pouquinha coisa, mas eu também consigo cozinhar. Aí, às vezes, eu ia fazer alguma coisa, tipo um bolo, eu ia, ai, não tem alguma coisa, né? Sempre falta uma coisinha ou outra, né? E tem um mercadinho na esquina aqui de casa, eu nunca fui, eu nunca ia. Pois semana passada eu falei, eu vou. Aí eu só mandei, peguei uma mensagem, mandei pro meu marido, falei, ó, tô indo no mercadinho com a cadeira de rodas. Daqui a pouco você me liga. Se eu demorar para responder, você sabe que eu enrosquei no mercado. E fui, gente, morrendo de medo. Mas foi tão rapidinho. Cheguei lá, o moço já me ajudou. E aí eu voltei para casa feliz ao mesmo tempo e falei, olha, né, às vezes a gente cai num conforto, ou por medo, por insegurança, mas é uma coisa tão simples, né? Aí eu fui, voltei rapidinho, aí É bem cheguei em simples. casa, cheguei, descansei um pouco, e depois eu fui e fiz o É que bolo. para Mas, você que nunca tinha ido, né? é, nossa, para Foi mim, uma luta, é, né? Foi. foi porque eu morria de medo. E o medo de dar pane na cadeira, eu ficar no meio do caminho Nossa, sozinha, A sua né? cadeira é nova, Dani? né? Dani. Ah, não, tem uns 2 anos de uso. Ah, tá. Aí eu tô Medo. passando um pânico agora com a minha, porque acho que ela começou a dar sinais que a bateria tá Ah, morrendo. então, a minha também tá assim, Tânia. Inclusive, já até falei com o Ai, Jorge também que eu preciso trocar. O Mas, nossa, perigo eu da também. Dani é a bateria, mas se é, caso acontecer de você estar na rua e der uma pane, é, você sabe destravar a cadeira ali atrás, né? sei, aham. Tá? Você pede para alguém destravar ali atrás e a pessoa empurra você até a tua casa. Mas aí Uma Eu vez, já é pensei pesada, nisso. né? É pesada a Ô, cadeira, né? uma vez eu É, estava a 5 quadras da minha casa e deu uma pane na minha cadeira. ah, E eu não ligava, aí veio bastante gente, assim, pedia, você está precisando de uma coisa? Eu, não, não. Eu achando que a cadeira ia ligar. Aí o uhum, rapaz falou assim, não, você está com problema. Aí ele falou assim, eu falei, eu acho que a cadeira não tá mais funcionando, né? Ela deu uhum. pane no motor. Você acredita que o rapaz, ele disse, eu falei assim, tem como destravar e empurrar, só que eu moro longe daqui. Era umas 5 quadras. Ele me levou lá em casa, ele empurrou Olha só que bom. até em casa. Aham. E, tipo assim, você vê, né, como tem pessoas boas que às vezes ajudam a gente, né? Ah, tem A É, sim, gente tem acha que sim. ninguém vai ajudar, né? Você fala assim, nossa, vai Não, é, lá, ajuda. mas é. Mas Mas ajuda. ajuda. eu agora tô pensando em outra coisa. Eu vou ligar pro bombeiro se acontecer alguma coisa. Também, É, também. eles Eita, podem É, socorrer. É Não, Bombeiro mas tem é, alguém na verdade, com rua, é sempre tem uma alguém na certeza. boa. rua. Então, sempre aqui, tem, é verdade. aqui eu tenho um pouco de medo, porque assim, o meu bairro é muito tranquilo. Tem dia que você sai na rua assim, não tem ninguém na rua. E o medo de dar uma pane e não ter ninguém na rua. Mas E uma não boa tem, ideia, eu ligo pro não tem bombeiro. ônibus. Não tem É, ônibus liga aí, pro Dani. bombeiro, é a melhor coisa. Não Ônibus tem Ou tem. Esse resgata ônibus. então até liga para gatinho das alguém. árvores, não vai Ônibus resgatar a gente? ônibus com elevador, não tem aí? Deve ter, mas eu nem sei, eu nunca nem Mas usei. é que se você sai muito perto, às vezes não tem nem como pegar ônibus no Uhum. lugar, É, É. né? Não, Porque às às vezes vezes você o quer ônibus ir não passa num ali, que nem lugar aqui, não longe, tem como.
Se Você eu quer ir sair num daqui para ir, shopping, às vezes não tem nem como eu pegar um Ai, ônibus. Jorge, olha, eu mas, acho mas que eu não tenho coragem de pegar um ônibus, não, hein? não, mas sabe o que que Ai, gente, eu tô o que doida para que pegar um ônibus, sabe o doida, que que louca você Eu pode não pra chamar tinha nem fazer? pensado. lá. Não, mas a primeira vez você não vai sozinha, vai com a tua mãe, com a tua irmã É, de um ônibus, aham, você vai até um É, shopping, anda lá e volta de Ai, que ônibus. delícia. Aí é, você vai, eu faço assim, entendeu? Quando eu quero ir no shopping, eu é, pego meu olha só. ônibus, Aqui eu onde eu não, vou. eu moro não também, tem. já fui muitas vezes. Mas agora, nessa situação da bateria, que eu fico meio insegura, né? Até eu ia Porque no perguntar pro Jatobá. começo, O Jatobá, ele tem a cadeira a igual a minha, bateria né? da B400. É. Eu ia perguntar se ele já trocou Boa noite, alguma Neuza. vez. Neuza, boa noite. Boa noite, Nilson. Gente, Oi, Neuza. lá, Neuza não. A Nunca, bateria tua. Eu, Jatobá. nunca troquei, Você já nunca trocou? ainda não. Acho Ai, meu Deus. que, você como usa não, pouquinho, né, Jatobá? é Assim, porque mais em casa, né? tem um carro, sabe, inacessível, aí Ah, a gente sai um carro, sabe, mas nunca pensa não, porque eu fico em casa. Como eu tô na pandemia, eu não gastaram muita bateria, não. Mas a minha Porque, cadeira já tem mais de 5 anos, eu nunca troquei a 5 bateria. anos é tempo, tem que trocar. Nossa, Agora que então ela durou começou a dar bastante sinal. também. Aham, A agora que ela minha, eu acho que começou a dar tem É que 2 sinal. a anos. bateria da B400, ela é muito potente, sabe? Ela dura Nossa, Fica pra caramba. aham. mais que as outras. É, A Agora a minha minha eu tô tá tentando só até desligando hoje. uma luzinha, sabe, Jatobá, as luzinhas? Tá desligando uma sim. luzinha verde, quando eu ando umas 3, 4 quadras. Oi? Tá desligando uma luzinha Uma das luzinha. verdes. É. Quando É, eu ando 3 quadras, já desliga. Só que Porque, aí ó, eu paro o... um pouquinho, desligo ela e quando eu ligo, volta a acender. é porque, mas eu não falei por isso não. Eu sempre carrego ela com sabe, da bateria. Então, nunca tive com essa cadeira, mas com outras já tive já. Isso aí já não sei. mas, Eu nunca fiz. Ah, tá. mas, gente, você andar de ônibus é uma delícia. Vocês não. É. Quem não andou não Ah, sabe, mas mas eu tenho medo ai, dos gente, eu, perrengues. Eu eu já amo ouvi andar de tantos ônibus. perrengues que eu tenho medo. Eu sou medrosa. Gente, eu amo não, andar dá de ônibus. perrengue, dá, às vezes dá sim, mas é tão bom você, por exemplo, você ir no shopping sozinho, você pegar um Liberdade, né? ônibus, nossa, você vai Verdade, é uma lá, delícia. come alguma coisa e volta. É. Gente, não tem preço, é Esses uma coisa. tempos que eu fiquei sem meu carro, fiquei 2 meses sem o carro. Aí eu tinha até perguntado pro Crau, que mora aqui na mesma cidade, sobre Uber. E daí Uber para o cadeirante mesmo não tinha, né? Ele falou que dava para pegar um tal de Uber, acho que é Comfort, não sei. Que o porta-mala é um pouco maior, então tinha que ver, chegar aqui e ver se ia caber. Mas eu falei, aí não dá para mim ir sozinha, né? A minha intenção era sair sozinha. Não. Falei, aí não dá para sair sozinho, o cara não vai montar e Aqui desmontar. onde eu moro tem o táxi adaptado, não sei se você já ouviu. Você entra com a cadeira Então, eu e não ouvi você sai. falando e gostei dessa ideia. Eu tô pensando em trazer para cá. Curitiba tem, Londrina tem, Nossa, normal, gente, é mas uma tem que dar uma facilidade que você não tem perguntada. ideia. Às Faz vezes para trazer tem. um Uber desse para cá? Gente, E aí Não, o não é Frau tem que Uber, é juntar. táxi, É Táxi táxi. é mesmo. táxi, Táxi. é Tá. táxi. Você tem que perguntar na prefeitura da tua cidade se existe táxi adaptado. É táxi, não é Uber. Táxi, tá. Normalmente eles adaptam uma espinha, uma dobrô, eles fazem uma rampa que você entra com a cadeira. Gente, é melhor que ônibus, tá? Só que Melhor que táxi ônibus, é com caro. É, certeza. eu imagino Você o preço entra, do táxi, né? ele para É, na frente da tua verdade. casa, você entra pela rampa, você não precisa sair da tua cadeira, entendeu? Entra você e a cadeira dentro do Entendi. táxi, ele te deixa onde você quer e você marca o retorno com ele, pega o WhatsApp dele, Entendi. você Gente, faz ele para ele, não. quando eu tinha medo de andar de ônibus, eu usava esse táxi. Eu ia, às vezes, uma vez eu fui no shopping, eu paguei acho que R$60. Daí eu falei, ai, não, pelo amor de Deus. Não, 30, né? 60 e de volta. Aqui Aham. também Aí eu é falei, ai, 60. nossa, que caro, né? Credo, Aí eu não quero mais, não. depois que eu fui a primeira vez de ônibus, eu falei, nossa, como eu era boba. Porque é tão simples que aqui a gente entra no tubo, né? E é tudo Porque rampa, o assim. ônibus você não paga, é de graça.
Então, É. daí de graça e parar, e tem ônibus que para na porta do shopping. Eu Você fala, não, gosto perdi do tempo. táxi. Eu gosto do táxi para sair à noite. Porque às vezes você vai numa balada, É. num lugar. Uhum. Aí é uma maravilha. Entendi. Mas é bom essa ideia toda da cadeira manual para você. É Tem que ótimo. ter, né? Eu É. tenho Pra ir com também. Eu carro. também saio às vezes quando eu vou de carro com alguém, eu vou com a manual. Só que é horrível porque alguém tem que te empurrar, né? Você fica preso. Tem isso. Você fica Você mais vai ver a preso, né? diferença, Dani, quando você sai, assim, que você sai com a motorizada sozinha e depois ficar na dependência de alguém te empurrar, é muito estranho. Não, Depois que Eu sei. acostuma. Esse tempo eu fui eu fui no shopping e daí eu tava sem a minha cadeira com a minha irmã, né? E eu usei a manual do shopping. É horrível mesmo. Eu não gostei muito. Mas aí eu pensei assim, pelo menos eu tô no shopping. É melhor do que ficar em casa sozinha, né? Eu falei, então Com qual que eu certeza. prefiro, né? Aí eu Ó, coloquei isso na minha cabeça. ó, para você ter uma ideia, o mercado da minha casa, se eu tivesse um mercadinho na esquina, beleza. O mercado aqui dá umas 8 quadras por aí. 8 quadras para voltar, lógico, né? E tipo assim, eu vou de cadeira, de boa, entendeu? Porque assim, a cadeira, quando você sai com ela na rua, você pega confiança na cadeira, entendeu? Pode dar É. perrengue? Pode. Pode dar sim, acontece, entendeu? Uhum. Mas é que eu falo, o problema mais é a bateria, entendeu? Você tem que prestar atenção na bateria. Como que você faz? Você dá umas 2 voltas no quarteirão, você vê que a bateria não abaixou o pininho lá, já dá para saber mais ou menos quanto que você pode andar, né? É verdade. Eu amei andar de ônibus lá em Brasília, lá no Sara. Gente, eu amei demais. Eu falei, que sonho de consumo. Descia tudo e tal. Ai, delícia. Você vai gostar Olha, quando vier aqui, então. Não, nem vou querer Você vai voltar. ver Tô aqui. brincando. eu nunca Nossa, tinha aqui pensado para eu nessa ir para o ideia. centro de ônibus não vai nem 15 minutos daqui no centro, 10 Gente, minutos. ônibus é muito bom, sim. Assim, pela dependência, né? É independência, no caso, né? Só estou Porque aí evitando você. agora, né? Porque ainda tem a pandemia, mas senão eu já estava indo de ônibus de novo. Eu não Gente, sei na tua cidade aí, Dani, mas tem cidade maior passa ônibus toda hora. Tem cidade, onde eu morava, que É. era uma cidade pequena, demorava, sabe, de uma em uma hora. Às vezes você chegava onde tinha acabado de passar, tinha que ficar uma hora. Essa Então, parte é assim, ruim. aqui é o meu bairro que é um pouco afastado. Aqui eu nem sei como que funciona. Eu sei que passa Se o teu, na rua de trás da minha casa, mas eu não sei se o teu horário. bairro é afastado, se o teu bairro é afastado, Acho que com vai ser de hora certeza em tem hora. ônibus. Com Ah, certeza tá. tem ônibus. Não, Aham. às vezes não. Você pergunta ali quem mora ali na frente do ponto ali, realmente a pessoa sabe. Ou você liga na própria empresa do ônibus, eu quero saber quais horários que passa no bairro e tal. E o ônibus É. tem elevador para cadeirante, entendeu? Tá, vou É ver. isso. É legal. Primeiro, que eu falei, primeiro você vai com a tua mãe, com a tua irmã. Isso. Aham. Outra coisa que eu falo, gente, quando vão usar ônibus, coloquem cinto de segurança. Isso que eu ia Às vezes o perguntar. motorista não coloca, às vezes o motorista não coloca, e às vezes ele acha que tem cadeirante que tem força na mão, ele consegue colocar o cinto, mas pra gente que tem o braço fraco, é difícil. Então você tem que falar. Oi, pode falar. Foi bom até que você falou. Como que faz? A gente sobe no elevador, aí tem o lugar do cadeirante, você encaixa a cadeira e põe o cinto? Tem um lugar vazio que é um espaço bem grande só para cadeira. Aí você tem que manobrar a cadeira. Aí que tá. Normalmente você entra de ré. Você tem que ter uma noção de andar de ré. Entendi. Aí, Isso por isso que é bom alguém ir junto, porque daí a pessoa daí direciona você para a esquerda, para a direita. Aí você entra de um jeito assim. Cada ônibus é diferente, né? O ônibus Curitiba deve ser diferente, mas eu entro de ré assim e faço uma curva assim. Que ele encosta tipo na janela, cadeira, e atrás tem um negócio para você encostar a cabeça. Você vai colocar a costa da cadeira aonde tem o encosto da cabeça. E do lado tem uma barra para você segurar. Tem um botão que você aperta, que esse botão é diferente, porque ele emite um som diferente, que o motorista vai saber que você é que é cadeirante. eu. Entendi.
E tem o cinto de segurança. Você colocou o cinto de segurança, beleza. Entendeu? Ah, Ou que na legal. hora você não conseguiu apertar o botão ou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, você grita lá, ó, eu preciso descer, alguém vai ajudar. Tá dentro do Aham, ônibus, alguém legal. ajuda. Uhum, vou pensar na ideia. Ah, É sempre um tem alguém desafio. para ajudar, sempre tem. Nossa, É sempre verdade. tem, você pode ter certeza. Uhum. Lá em Brasília, gente, eu acho que o ônibus, o Curitiba também deve ser. Passa ônibus de 2 em 2 minutos. Todo lugar que você vai ali, você parou ali, já tem ônibus, você vai embora. É Brasília Ó, também, tá quando explicado. quando eu cheguei em Brasília, eu ia pagar o táxi para ir lá no Sara, acho que era R$ 90, uma coisa assim. O que eu fiz? Eu peguei o ônibus, não paguei nada, peguei o ônibus na frente do aeroporto e o Hum, ônibus vai direto lá no Sara. Aí eu parei lá na frente do hospital, entendeu? Não aham. paguei nada, tipo assim, economizei R$ 90, né? Olha só. Boa noite a todos, obrigado a todo mundo Boa que noite, veio. amiguinhos. Boa noite. Boa Tá, noite, vamos falar sobre o pessoal. capacitismo Boa também esse mês. noite. Beleza.